Por mais de um século, a ciência tentou entender uma anomalia genética que parecia resistir ao tempo e à lógica. Entre tantos mistérios que envolvem o corpo humano, havia um em especial que atravessava fronteiras, culturas e milênios, sem nunca ser completamente decifrado. Porque povos indígenas de todo o continente americano compartilham, de forma quase absoluta, um mesmo tipo sanguíneo, o tipo O. E o mais intrigante, porque esse mesmo tipo parece ter resistido a mutações, epidemias e até mesmo a mistura com outros grupos genéticos. Em 2025, uma descoberta científica inesperada finalmente começou a revelar o que estava por trás dessa pergunta. E o que parecia uma simples curiosidade médica, logo se transformou em algo muito maior, uma reinterpretação da história da humanidade. Genética, migrações ancestrais, encontros improváveis, lendas esquecidas e até conexões com civilizações pré-históricas emergiram dos laboratórios. Este vídeo mergulha nos bastidores dessa revelação. Você vai entender por que o sangue tipo se tornou um dos maiores códigos ocultos da nossa espécie, e como ele pode mudar tudo o que sabemos sobre as nossas origens. A jornada começa muito antes de os mapas ganharem suas formas atuais. Antes de impérios, guerras ou religiões. Ela começa no sangue. Um elemento invisível a olho nu, mas capaz de contar histórias que nem os livros mais antigos conseguiram registrar. Durante milhares de anos, o tipo circulou silenciosamente por tribos que jamais imaginaram estar carregando um traço genético tão poderoso. Em comunidades da Amazônia, regiões do Alasca, planaltos dos Andes e aldeias na América Central, pesquisadores encontraram algo surpreendente. Até 100% da população possuía sangue tipo O. Em algumas tribos, simplesmente não havia nenhum traço dos tipos A, B ou AB. Um padrão tão extremo que, para a ciência, parecia um erro estatístico, até que se repetiu em dezenas de comunidades diferentes. Mas o que realmente chamou a atenção não foi apenas a frequência. Foi a resistência. O tipo O, ao contrário de outros tipos sanguíneos, se mostrou mais estável geneticamente. Não se mistura com facilidade. Não muda. Ele permanece. Mesmo quando inserido em populações que naturalmente deveriam apresentar uma variedade genética maior, o tipo persiste como um estranho dominante. Isso não é comum na biologia. Aliás, é raro. E foi justamente essa resistência que despertou a curiosidade de cientistas ao longo do tempo. Porque se um tipo de sangue sobrevive por tantos milênios, enfrentando pragas, mudanças climáticas, guerras, miscigenação e migrações, então talvez ele não esteja apenas sobrevivendo. Talvez ele esteja vencendo. Para entender isso, é preciso dar um passo atrás e olhar para o funcionamento básico do sangue humano. Existem 4 tipos principais: A, B, AB e O. Essa classificação é feita com base em antígenos, pequenas estruturas na superfície das células vermelhas que, em termos simples, ajudam o corpo a reconhecer o que é seu e o que é invasor. O tipo A tem antígenos A. O tipo B, antígenos B. O AB tem ambos. E o U, nenhum. Essa ausência de antígenos fazendo com que o tipo O seja o mais neutro em transfusões. Ele pode ser doado para praticamente qualquer pessoa. É o chamado doador universal. Mas essa característica também carrega um paradoxo. Ele doa para todos, mas só pode receber dele mesmo. Isso faz com que pessoas com sangue tipo O estejam constantemente expostas a riscos em contextos médicos onde o acesso à transfusão é limitado. Ainda assim, ao longo da história, ele foi o tipo que mais persistiu. E agora, sabemos que não foi por acaso. Estudos mais recentes começaram a associar o tipo O a uma série de vantagens evolutivas. Em ambientes de altitude extrema, como nas cordilheiras andinas, onde o oxigênio é escasso, indivíduos com sangue tipo pareciam ter mais facilidade para sobreviver. Uma das hipóteses é que o sangue seja levemente menos viscoso, o que favorece a circulação em condições adversas. Além disso, registros médicos sugerem que esse tipo sanguíneo oferece maior resistência a determinadas infecções, como a malária, mesmo que essa doença não fosse comum no continente americano pré-colonial. A ideia é que a ausência de antígenos A e B reduz as possibilidades de certas doenças se fixarem nas células vermelhas. Isso poderia ter representado uma vantagem imensa em tempos de epidemias silenciosas, onde pequenos grupos precisavam resistir sem qualquer acesso a medicamentos ou tratamentos modernos. Mas se a genética ofereceu pistas, a geografia ajudou a fechar o cerco. A teoria mais aceita até então era de que os primeiros humanos a chegarem nas Américas cruzaram o Estreito de Bering há mais de 15 mil anos, quando o nível do mar era mais baixo. Grupos vindos da Sibéria teriam atravessado a ponte terrestre conhecida como Beringia, estabelecendo-se inicialmente na América do Norte e, aos poucos, migrando para o sul.
Se esses grupos já carregavam o gene dominante do tipo O, e se viveram em isolamento por milhares de anos, isso explicaria por que o sangue se manteve quase puro. Mas a ciência está descobrindo que essa teoria pode estar incompleta. E é justamente aqui que as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. No papel, o sangue tipo O parece uma bênção. É o doador universal. Pode salvar vidas em segundos. Serve em qualquer emergência, seja num acidente de trânsito, numa cirurgia de risco ou num desastre natural. Médicos do mundo inteiro dependem dele. Bancos de sangue tentam estocar o máximo possível. Mas por trás dessa universalidade, existe um problema que quase ninguém menciona. A demanda é constante, mas a oferta está sempre em risco. Hospitais vivem uma tensão invisível. Quando um paciente chega precisando de transfusão imediata, e o tipo sanguíneo dele é desconhecido, a única escolha segura é usar sangue tipo O. Só que essa escolha repetida dia após dia pressiona os estoques. Em muitas regiões, o tipo O é justamente o que mais falta. E o paradoxo vai além. Comunidades indígenas, que possuem as maiores taxas desse tipo sanguíneo no mundo, frequentemente enfrentam as maiores barreiras de acesso ao sistema de saúde. As regiões remotas onde esse sangue é abundante são, ironicamente, as mesmas que sofrem com a falta de infraestrutura médica, escassez de bancos de sangue e rotas de abastecimento precárias. O que deveria ser um trunfo se transforma em vulnerabilidade. E esse desequilíbrio escancara uma pergunta incômoda. Até que ponto a sobrevivência de uma pessoa pode depender de onde ela nasceu ou do sangue que ela carrega? A medicina moderna tenta responder. Estão sendo desenvolvidos métodos para estender o tempo de conservação do sangue, melhorar o transporte para áreas isoladas e até mesmo produzir alternativas artificiais. Mas nenhuma dessas soluções substitui, de fato, o poder natural do tipo O, principalmente o negativo, que não possui nenhum antígeno nem fator RH, sendo compatível com qualquer paciente. Uma raridade genética que, ironicamente, é vital para salvar vidas, mas frequentemente em falta. Enquanto os laboratórios buscam soluções tecnológicas, os geneticistas voltaram seus olhos para o passado. E encontraram mais do que explicações médicas, descobriram possíveis vantagens evolutivas que explicariam por que esse tipo resistiu e, em alguns contextos, venceu. Estudos indicam que o tipo O pode estar associado a uma menor propensão a doenças cardiovasculares. Outros levantamentos mostram que pessoas com esse tipo sanguíneo reagem de forma diferente a infecções graves, como se o sistema imunológico tivesse uma resposta menos inflamatória, mais controlada. Nada disso é definitivo, mas os padrões se repetem com frequência suficiente para levantar uma hipótese forte. O sangue não só sobreviveu por milhares de anos, ele foi escolhido pela própria natureza. E a seleção natural não é apenas biológica. Ela é também cultural. Em comunidades isoladas, onde todos dependiam de todos, a sobrevivência coletiva era uma prioridade. Se alguém sofria um ferimento grave, as chances de encontrar um doador compatível podiam decidir entre a vida e a morte. Pessoas com sangue tipo O, por serem doadores universais, tinham um papel silencioso, mas essencial, nesses momentos. Em partos complicados, acidentes ou conflitos tribais, a presença de alguém com sangue tipo podia significar a diferença entre salvar uma mãe ou perder uma família inteira. Há quem defenda que, ao longo do tempo, esses indivíduos passaram a ser vistos como mais valiosos, não por status, mas por utilidade vital. E isso poderia ter influenciado, mesmo que inconscientemente, a escolha de parceiros, a formação de famílias e a propagação do gene tipo O. Outras teorias vão ainda mais longe. Há indícios de que o metabolismo também é afetado pelo tipo sanguíneo. Populações indígenas com dietas altamente proteicas, baseadas em carne, peixe ou gorduras naturais, parecem ter desenvolvido, junto com sangue tipo O, uma capacidade digestiva mais eficiente nesse contexto alimentar. Isso explicaria por que certas dietas funcionam melhor para alguns grupos do que para outros, mesmo em tempos modernos. E então a ciência esbarra no que parecia impensável, que o tipo sanguíneo pode ter moldado não apenas a saúde individual, mas também culturas inteiras. Povos que viveram em regiões montanhosas, com pouco oxigênio e recursos escassos, não apenas sobreviveram, eles se adaptaram. No topo dos Andes, por exemplo, tribos indígenas desenvolveram uma tolerância impressionante ao ar rarefeito. Muitas dessas comunidades compartilham não só adaptações fisiológicas, mas também o sangue tipo O. E pesquisadores começaram a perguntar: seria coincidência? Ou o sangue fez parte do processo de adaptação? Uma hipótese chama atenção. O sangue tipo O, por ser mais leve ou menos viscoso, circula melhor em ambientes com baixa pressão atmosférica.
Isso favoreceria a oxigenação em altitudes elevadas, e explicaria por que esse tipo é tão comum em regiões como Peru, Bolívia e Equador. Mesmo que ainda falte comprovação definitiva, a correlação é forte o suficiente para manter os estudos em andamento. Mas a ciência não parou aí. Nos últimos anos, testes genéticos de ancestralidade começaram a abrir portas inesperadas. Pessoas que acreditavam conhecer bem suas raízes descobriram conexões com tribos que mal sabiam que existiam. E, em muitos desses casos, o traço comum era o sangue tipo O. O que antes era visto como um simples dado médico se transformou em uma chave, um elo perdido capaz de reconstruir linhagens, confirmar histórias orais e até restabelecer vínculos culturais apagados pela colonização. E com isso, o sangue começou a revelar algo que os olhos nunca puderam ver, não apenas quem somos, mas de onde viemos. E por que sobrevivemos. Durante décadas, a ciência bateu na mesma muralha. De onde, exatamente, surgiu a predominância quase absoluta do sangue tipo entre os povos originários das Américas? A explicação da travessia pela Ponte de Bering, durante a última era glacial, era sólida, mas incompleta. Não explicava por que essa característica se manteve tão estável por milênios, nem porque ela era praticamente exclusiva em certas comunidades isoladas. Foi só em 2025 que as peças começaram, finalmente, a se encaixar. Cientistas do Instituto de Pesquisa Celular em parceria com universidades da Europa, da Ásia e das Américas anunciaram algo que pegou até os mais céticos de surpresa. Variações até então desconhecidas dentro do gene ABO foram identificadas, especialmente em amostras de povos nativos da América do Norte, América Central e parte da América do Sul. Variações que não só explicam a prevalência do tipo O, como também revelam por que ele se tornou dominante em certos ambientes hostis. Essas variações genéticas demonstraram que o sangue tipo carregava, silenciosamente, traços de resistência imunológica aprimorada. A ausência total de antígenos A e B, combinada com mutações únicas encontradas nesses povos, tornava o sangue mais adaptável frente a infecções específicas. Isso explicaria por que, ao longo de séculos enfrentando doenças desconhecidas, mudanças de clima extremas e isolamento, apenas o tipo prevaleceu. Não foi sorte. Foi sobrevivência genética em sua forma mais crua. Mas o que chocou a comunidade científica foi o grau de conservação desse traço. Em comunidades como os Yanomami, no Brasil, ou os Quechuas, no Peru, as taxas de tipo beiram os 100%. Isso é inédito em qualquer outro lugar do mundo. Mesmo em regiões africanas com alta presença do tipo O, a pureza genética não atinge esse nível. Mais surpreendente ainda foi a descoberta de um gene silencioso, presente em amostras analisadas no norte da Amazônia e em reservas indígenas dos Estados Unidos, que regula a expressão imune de glóbulos vermelhos com uma eficiência jamais vista. O gene, batizado de BAIC01, em referência à região do Lago Baikal na Sibéria, mostrou semelhanças genéticas com populações da Ásia Central, o que pode indicar que os primeiros americanos não foram apenas nômades comuns cruzando pontes congeladas, mas descendentes diretos de linhagens genéticas extremamente específicas, talvez até extintas em outras partes do mundo. A presença desse gene reacendeu uma teoria antiga, considerada quase folclórica por décadas, a de que parte da ancestralidade indígena americana não veio apenas da Sibéria, mas de populações altamente miscigenadas em regiões próximas ao Lago Baikal, um ponto de contato entre Europa, Ásia e culturas desconhecidas do passado profundo. Algumas dessas linhagens, segundo análises do genoma mitocondrial, compartilhariam traços com ancestrais de denisovanos, um grupo de humanos arcaicos até hoje pouco compreendido. E é aqui que o mistério do sangue tipo transcende a medicina. Ele se transforma em um rastro genético de encontros ancestrais que aconteceram antes mesmo da humanidade se reconhecer como tal. Não são só genes. São histórias. Fragmentos de cruzamentos humanos tão antigos que escapam aos registros arqueológicos tradicionais, mas permanecem vivos, pulsando no sangue de povos que resistiram a séculos de apagamento cultural, epidemias e genocídios. Um dos estudos mais impressionantes surgiu do caso de Crawford, um homem do estado de Montana, descendente do povo Blackfeet. Seu DNA foi sequenciado por completo. E ali estava tudo: o gene BAIC01, os marcadores tipo mais puros da América do Norte, e, para surpresa dos cientistas, vestígios genéticos compartilhados com populações da Polinésia. Sim, da Polinésia. Mais precisamente, de ilhas como Rapa Nui e Samoa. E isso confirmou uma teoria considerada alternativa por muitos anos, que houve contato entre povos indígenas das Américas e navegadores polinésios por volta do ano 1200. Esse contato explicaria como plantas nativas das Américas, como a batata doce,
foram parar em sítios arqueológicos polinésios muito antes da chegada de europeus. Mas agora, a genética foi além. Confirmou que também houve troca de genes, casamentos, filhos. Mistura. História viva. Os marcadores de Crawford traçavam uma jornada genética inacreditável, dos ancestrais que cruzaram o Estreito de Bering, passando pela fixação do genetipo em territórios inóspitos, sobrevivendo a eras glaciais, epidemias, conflitos, até o contato com navegadores do Pacífico em pleno século XIII. Tudo isso, codificado no sangue. Com isso, uma nova pergunta surgiu. O sangue tipo não seria apenas um resquício da migração humana, mas uma evidência viva de que nossos antepassados foram muito mais interconectados do que imaginávamos. A ciência, mais uma vez, não tinha todas as respostas, mas abriu caminhos. Um dos efeitos colaterais da descoberta de 2025 foi o redesenho completo dos mapas de migração humana. Laboratórios começaram a repensar os fluxos, aceitando que talvez, sim, a travessia por Bering foi apenas uma parte da história. Talvez outras populações tenham vindo por mar. Talvez algumas já estivessem aqui. Essa última hipótese é a mais polêmica. E ao mesmo tempo, a mais reverenciada entre muitos povos nativos. A ideia de que eles não vieram de outro lugar. Eles nasceram nesta terra. São parte dela. E o sangue tipo O, tão resistente, tão ancestral, seria apenas mais uma prova disso. No fim, o que se descobriu sobre o sangue tipo não foi apenas sobre genética, ou medicina, ou antropologia. Foi sobre pertencimento. Sobre como a história escrita nas veias é muitas vezes mais precisa que a contada em livros. E sobre como a ciência, quando usada com respeito, pode dar voz a silêncios antigos. Quando olhamos para uma gota de sangue, vemos apenas cor. Mas a ciência mostrou que ali dentro existem códigos, caminhos, histórias. O sangue tipo O, tão comum em hospitais e bancos de sangue, se revelou muito mais que um tipo universal. Ele é uma chave genética, uma cicatriz evolutiva, um testemunho silencioso de como a humanidade sobreviveu, se adaptou e se conectou. A descoberta feita em 2025 marcou um divisor de águas não só para a genética, mas para tudo o que pensávamos saber sobre a presença humana nas Américas. Durante séculos, a explicação dominante girava em torno de mapas, datas e travessias glaciais. Mas o sangue tipo revelou um nível de conexão entre povos, ambientes e eventos ancestrais que os livros de história ainda não contam. Não foi só a ponte de Bering. Não foram apenas caçadores paleolíticos cruzando geleiras. Foi algo maior, uma rede antiga, viva, feita de sobrevivência, adaptação e, acima de tudo, pertencimento. As variações genéticas exclusivas encontradas nas populações indígenas mostraram que o sangue tipo resistiu ao tempo como um guardião biológico. Em ambientes extremos, de baixa oxigenação, como os Andes ou as florestas do norte do Canadá, ele sobreviveu. Quando outras linhagens desapareceram, o tipo persistiu. Não por acaso, mas porque carregava vantagens invisíveis a olho nu, que só agora começamos a entender. Mas há algo ainda mais profundo nessa história. Ao investigar o sangue, a ciência esbarrou em uma questão que nenhum laboratório pode responder. Quem somos nós, afinal? Para muitos descendentes de povos originários, o sangue tipo não é só uma estatística. É herança. É identidade. É uma lembrança física de que existimos antes da chegada de impérios, antes dos mapas, antes das bandeiras. É o fio que liga o passado ao presente, e que, por gerações, continuou correndo nas veias mesmo quando tudo à sua volta foi sendo apagado. Esse aspecto cultural, espiritual e simbólico não pode ser ignorado. Porque enquanto a ciência avança em identificar genes, mutações e marcadores, a história pessoal de cada indivíduo segue pulsando. O sangue tipo O é universal nos hospitais, mas profundamente singular nas raízes que carrega. E é aí que a descoberta de 2025 ganha outra dimensão. Porque ela não serve apenas para corrigir a ciência, mas para reconhecer histórias que foram silenciadas. Povos que resistiram à colonização, à escravidão, às doenças e ao apagamento cultural agora veem, através da genética, uma confirmação do que sempre souberam. Eles estavam aqui muito antes de qualquer conquista. E continuam aqui. Mas o futuro também traz dilemas. À medida que a tecnologia de DNA avança, surgem debates éticos sérios. Quem controla essa informação? Empresas de testes genéticos estão se tornando bilionárias vendendo pacotes de ancestralidade, mas raramente envolvem ou beneficiam as comunidades cujos dados tornam tudo isso possível. E mais, até que ponto o DNA define identidade? Será que basta um gene para pertencer a um povo? A resposta
Como tudo nesta história, é complexa. Porque ser parte de uma cultura não é apenas ter sangue compartilhado, é viver, respeitar, transmitir. E isso não se compra com um cotonete enviado pelo correio. No entanto, há também algo de profundamente bonito nessa nova era. Porque se antes a ciência foi usada para excluir, agora ela pode ser uma ponte de reconexão. Filhos separados por fronteiras, netos de povos indígenas que perderam suas línguas e tradições, jovens que não sabiam de onde vinham, agora têm ferramentas para resgatar suas histórias. O sangue tipo O, nesse contexto, é um lembrete de que a memória genética é teimosa. Ela sobrevive até quando tudo o resto desaparece. E talvez essa seja a maior lição. Nossas origens não são fixas em mapas. Elas são móveis, fluidas, como o próprio sangue que corre em nós. A ideia de pertencimento é mais ampla do que a ciência imaginava. E mais profunda do que a história registrou. Quando falamos de tipo O, estamos falando de uma linhagem que resistiu, de um código biológico que escapou da extinção, e de uma verdade que agora começa a ser contada. Uma verdade que não cabe apenas em tubos de ensaio, mas que pulsa nas veias de milhões, com orgulho, força e ancestralidade. E agora, depois de tudo isso, pare e pense. O que corre em você? Quantas histórias o seu sangue carrega? E quantas delas ainda estão esperando para ser contadas?